A vasta pluralidade de experiências religiosas no Brasil tem despertado cada vez mais nos estudiosos da religião a necessidade de compreenderem os fatores e elementos sociais, históricos, políticos e contemporâneos, além da própria interpretação teológica em si, para entenderem o comportamento e a forma de pensar do brasileiro. Apesar de tanta diversidade religiosa, de várias fontes, legado de várias etnias e processos imigratórios, ou de catequização e formação histórica, um pensamento médio do religioso brasileiro parece ser básico na mente das pessoas. Para entendermos como essa religiosidade afeta o cristianismo e a forma de se entender a Bíblia e se relacionar com Deus, nos próximos 3 episódios iremos acompanhar um pouco desses estudos. Fique ligado, o programa Teólogos está só começando. De natureza católica europeia ou mesmo abrasileirada, do protestantismo histórico erudito ao neopentecostalismo, das raízes locais indígenas ou das raízes importadas dos cultos afros, passando até mesmo pelo espiritismo, seja ele kardecista ou umbandista, o Brasil é de fato um país plurirreligioso. É fácil observar o quanto nossa cultura e nossa história está permeada pelo fator religioso e isso molda o nosso futuro tanto quanto escreve nosso passado. Diante de tudo isso, como entender este panorama e que tipo de informação ele nos passa? Eu não preciso ir para uma pesquisa muito profunda para descobrir que o brasileiro é um ser religioso por natureza. Se você vai num bairro por aí, qualquer um dos bairros, principalmente bairros mais periféricos, você vai notar que a abundância de igrejas e de possibilidades de culto são enormes. Não é difícil no Brasil você encontrar, inclusive, outras religiosidades. Você pode muito facilmente conhecer alguém de outra religião. Claro que no Brasil nós temos uma predominância do cristianismo, o catolicismo ainda predominando bastante, com quase aí 50%, 60% da população, os evangélicos ou protestantes ocupando aí 30%, 40% quase da população, perto de 40%, e as outras religiões representando bem menos, talvez 5% no máximo aí dessa conta total. Mas mesmo assim você conhece. Você pode conhecer o espírita facilmente, você pode conhecer um pai de santo, você consegue conhecer outros cultos afro, você sempre está passando aí algumas ruas, você vê alguns templos grandes, templos mormons, templos de outras religiosidades. Então você vê que é facilmente conhecido que o Brasil é um país religioso e extremamente religioso. Nós temos um contraponto dentro das teorias da sociologia da religião, principalmente a partir da década de 60 e 70, que foi muito forte, ainda acontecendo dentro da década de 80, de uma profecia praticamente que os sociólogos falavam. A religião vai acabar. Isso é um processo bem antigo, sociólogos falarem que a religião vai acabar. Nós temos, por exemplo, Augusto Comte, famoso, um dos pais da sociologia, bem antigo, seus textos. Ele falava que basicamente nós tínhamos um caminho de 3 passos. No caso, o primeiro passo seria aquele momento mágico da sociedade, onde a gente explicava todas as coisas a partir dessa visão religiosa. Ah, choveu. Por que chove? É Deus. Aí, fogo. De onde veio o fogo? Deus. É uma divindade. O que é esse negócio ali que ilumina o dia, que a gente chama de sol? O que ele significa? Ele é Deus. Então nós vivemos no primeiro estágio da evolução humana, segundo esse sociólogo, filósofo Augusto Comte, é esse momento mágico, onde todas as coisas eram explicadas a partir das divindades. Tudo era divino, a natureza é divina, o sol é divino, eu e você somos divinos, tudo é divino. Aí Augusto Comte fala que o segundo passo, dentro desses 3 passos do caminho que ele fala da evolução humana, é quando a filosofia entra e separa aquilo que é Deus e aquilo que não é Deus. Olha, aquilo ali é o sol, aquilo ali é uma planta. Choveu porque chove, no verão chove mais. Então começa a se explicar mais filosoficamente, mais cientificamente os processos sociais. E o terceiro passo viria a partir das ciências duras, as ciências exatas. Ele pregava a seguinte questão: daqui a pouco a filosofia já não será mais necessária. Nós temos certeza que 1 mais 1 é 2. Nós vamos provar todas as coisas a partir dessa mesma lógica. 1 mais 1 é 2, então quem é Deus? Deus é isso. O que é o ser humano? É aquilo. O que é a morte? Aqui.
a partir da ciência, não mais da filosofia, mas da base científica que a gente chama de ciências duras, das ciências médicas, nós venceríamos todos os processos. Então, não precisaríamos mais de Deus. Deus nem seria mais uma figura. No primeiro e no segundo período, Deus era necessário, porque nós estávamos basicamente sem entender o mundo. Mas quando entendêssemos o mundo por completo, Deus era só uma ilusão. Inclusive tem um livro famoso de um neo-ateu hoje que é mais ou menos sobre esse título, né? Como Deus é uma ilusão, como ele é um delírio, como nós não precisamos dele para explicar nada que existe, que há. Basicamente essa crença é uma crença positivista, uma crença evolucionista no sentido de que nós estamos caminhando como seres humanos para uma emancipação de Deus. Alguns sociólogos, olhando para isso, acreditaram por muitos e muitos anos que este era então o local destinado da religião. A religião vai se esgotar, vai se acabar, chegará um dia que ela não será mais necessária. Passados-se os anos, parecia que isso estava se cumprindo. Se você vai na Europa, vê os dados de censo religioso da Europa, mesmo nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, você fala, olha, as pessoas estão cada vez menos religiosas. Alguns países, como França, por exemplo, chegando a índices de ateísmo muito grande. Pergunta assim, você acredita em Deus? Que pergunta básica de um censo. 40, 50% da população de um país falando que não acredita em Deus. Olha, parece que os sociólogos tinham razão. Nós estamos caminhando para uma emancipação do ser humano de Deus. Não precisaremos de Deus. O que acontece é que a América Latina e a África parece que não estavam nesse desenvolvimento. Não estava nesse combinado dos sociólogos. E passado tantos anos dessas primeiras profecias, o que nós vemos é o contrário do que acontece. Apesar da grande distribuição de informação, apesar do acesso à escolaridade, apesar de tantos instrumentos comunicacionais e tantas possibilidades, por exemplo, de publicar um livro e todo mundo ter ouvido falar desse livro do Dawkins, né? Que Deus é um delírio, que nós não precisamos dele. Não é porque as pessoas não tiveram acesso a tal informação que elas não quiseram acreditar. Se elas não quiseram acreditar e elas preferiram, por exemplo, no país como o Brasil, que é atrasado em várias coisas, eu não vou dizer que é um país ignorante, um país mágico, um país que acredita em qualquer bobagem. Eu sou brasileiro e não acredito em qualquer bobagem. Você que está assistindo aqui também não acredita em qualquer bobagem. Você sabe o que você acredita, você tem uma lógica naquilo que você acredita. Se é tanta religião, se 98% da nossa população ainda acredita em Deus e acredita que vale a pena ir para as igrejas, adorar a este Deus, a grande questão é, quem é este Deus para essas religiões? Quem Deus é uma pergunta diferente, cada religião dá uma resposta, mas todas elas concordam que ele existe. Muitos sociólogos então pregavam nesse primeiro momento que haveria um desencantamento do mundo, que o mundo cada vez mais seria desencantado e não precisaria do encanto da magia da religião. Só que com esse cenário onde 98% de um país acredita em Deus, vários sociólogos voltaram, olharam para aquelas profecias mais antigas, falaram, talvez a gente tenha errado. Inclusive tem um sociólogo que eu gosto muito, sociólogo da religião, que discute, tenta entender a religiosidade, chama Peter Berg, que ele tem um livro chamado Rumor de Anjos. Já no título dele ele já mostra o caminho que ele está falando. Ele antes acreditava e era um dos grandes pregadores, sociólogos, propagadores de uma crença de que a religião estava sendo desencantada e perdendo seu lugar social. Agora ele fala, não, ouço o rumor de anjos, parece que eles estão de volta. E a morte da religião não foi tão grande quanto nós imaginaríamos que ela seria. Então, quando nós olhamos para o Brasil, a gente começa a entender duas coisas. As profecias dos primeiros sociólogos erraram e a religião não morreu. Mas, numa coisa eles tinham razão. A religião realmente não morreu, mas ela se modificou bastante. Ela está um pouco diferente daquilo que ela era antigamente. Nós temos um novo tipo de ser religioso. Não é a mesma religião. Essa nova religião precisa ser pensada, precisa ser estudada e ela precisa ser questionada. Nós precisamos pensar se essa nova religião, se este novo jeito de ser religioso no Brasil e no mundo, claro, ele faz sentido biblicamente? Esse alvorecer de novas congregações religiosas, que no seu bairro aí pode ter várias, elas pregam a mensagem realmente bíblica de Deus? Hoje, mais do que nunca, precisamos nos fortalecer como crença religiosa, como grupo religioso, como pessoas que acreditam ter uma mensagem divina,
para entender que sociedade é essa que está emergindo. Uma sociedade que se acreditava em breve se livraria da religião. Não só isso não acontece, como a religião floresce e cresce cada vez mais. E cultos acontecem cada vez com maior frequência em cada vez mais lugares. Nós precisamos parar, olhar para a sociedade e pensar, calma aí, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo aqui? O que esse cenário traz de desafio para que eu e você possamos pregar a mensagem bíblica? Porque isso traz grandes desafios. A sociedade mudou. Até tempo atrás, o desafio, quando nós acreditávamos nessa tese da secularização, do desencantamento do mundo, a grande dificuldade era provar às pessoas de que Deus existia. Então faz sentido a gente criar produtos falando que Deus não está morto e gritarmos apologeticamente de que é necessário provar às pessoas que Deus existe. Então investimos bastante de nossas publicações, de nosso tempo, da nossa produção, falando para as pessoas o quê? Gente, Deus não está morto, Deus existe, Ele é real. Mas talvez hoje não seja a grande questão principal que nós devemos nos preocupar. Existem pessoas que não acreditam em Deus. Existem pessoas que são, sim, ateus e ateias. Precisamos pregar a eles e criar materiais e convencê-los de que sim, Deus existe. Mas 98% da população diz que acredita em Deus. Aí a pergunta é diferente. Você não precisa convencer essa pessoa de que Deus existe. Você precisa entender, quem é este Deus? Tem um outro teórico que eu gosto muito que ele fez a seguinte questão. Quando a gente olha para a França e vê que muitas pessoas, ao responder, você acredita em Deus? Elas respondem, não. Ah, não acredito em Deus. Então o que o cara do censo fazia? Deus, não acredita? Ateu. Esse pesquisador fez uma pergunta diferente na França. Ele fez a seguinte questão. Você acredita numa força que rege o universo? Aí muda o cenário. Daqueles 40% de pessoas que não acreditavam em Deus, ou seja, eram ateus, caiu-se drasticamente para apenas 10 ou 15%. O resto acredita numa força. Então, na verdade, o que essa mensagem está nos dizendo? Essas pessoas daquele país, não é que elas não acreditam numa divindade. Eles não acreditam no Deus bíblico que eu e você estamos pregando. Mas eles acreditam numa força. Essa força pode ser chamada de Deus. Ele só não quer chamar de Deus essa força para diferenciar a minha e a sua crença da dele. Então o problema não é provar que existe algo além. Não é que essa pessoa é materialista no sentido mais filosófico da palavra, dizendo o seguinte, olha, na verdade eu acredito que a única coisa que existe é o aqui e agora e nada mais. E quando morre, o que acontece? Nada. Morre. Morreu. Não é isso que essa pessoa está dizendo. Essa pessoa está dizendo o seguinte, eu sou um com o universo. E quando você morre, eu vou para o universo. Olha a diferença da pregação que eu tenho que ter com essa pessoa. Na verdade, eu ficava gastando tempo falando para ela, não, Deus existe sim. Ela ficou, tá legal, existe. Eu também acredito em Deus, só que ele é diferente. A grande questão que nós temos que ter agora como pessoas, como cristãos, como comunidade, como igreja, que acredita que tem uma mensagem a ser pregada ao mundo, é parar para pensar quem é este mundo que precisa nos ouvir. Nós precisamos dar nome a eles, nós precisamos entender como eles funcionam, como eles pensam, como eles agem. A partir dessa concepção, a partir de entendermos como é o mundo, nós podemos entender e pregar melhor a mensagem de Deus. No exemplo dado, se eu prego para alguém que acredita numa força do universo, que Deus existe, eu estou conversando sobre outros assuntos. Nós não estamos na mesma linha, na mesma página, por assim dizer. Nós precisamos estar na mesma página. Para isso eu preciso te entender. Diz um ditado popular que para eu conhecer uma pessoa eu preciso comer 1 quilo de sal com ela. O esforço missionário é muito isso. O discipulado é isso. Cristo, para preparar 12 pessoas para dirigir sua igreja, passa 3 anos intensivo com essas pessoas. E note bem, elas se converteram quando Cristo chama? Claro que elas se converteram. Elas largaram tudo e seguiram a Cristo. Mas por 3 anos e meio, Cristo fica bravo com elas, constantemente dizendo, é sério que vocês ainda não entenderam a mensagem? Olha só, se Cristo, o autor da mensagem, o próprio Deus encarnado, demorou para entender e conseguir passar a sua mensagem, isso porque ele sabia todas as coisas, imagina eu e você, nós devemos ter mais paciência ainda,
Nós devemos ter mais tempo ainda. Nós devemos gastar muito sal, comer muito sal junto com as pessoas, entender e ouvir elas. Sabe uma coisa que é muito boa? Olhar para a pessoa e falar o seguinte: não acredito em Deus? Que legal, mas explica por que você não acredita em Deus? Aí ela fala, aí ela te conversa, aí você vai entendendo. Aí a partir dali você vai conversando e é um processo. Na hora que você vai trazendo as evidências e trazendo para aquele caso específico a verdade bíblica, contextualizando para a vida daquele ser humano específico, o Espírito Santo vai agindo, o Espírito Santo vai atuando e aí através de você aquela pessoa vai se abrindo. Quanto tempo isso demora? Isso demora o tempo que precisar. Isso demora o tempo que for. Porque a gente tem que lembrar que aquela vida com a qual nós estamos trabalhando, Cristo morreu por ela. A cruz do Calvário foi para a salvação daquele ser humano que nós estamos nos envolvendo. O tempo que for, porque o preço foi alto demais por ela. Para estudar esse universo religioso e compreender melhor a mente religiosa do brasileiro, vários sociólogos e estudiosos da religião desenvolveram termos como matriz simbólica de uso comum, elementos básicos da religião popular, religiosidade mínima brasileira ou matriz religiosa brasileira, tendo sempre em vista delimitar um grupo de religiões concretas e como suas crenças, condutas e culturas transitam entre si, criando algo que é fruto de uma mistura básica que alimenta a espiritualidade brasileira. Baseado nesses estudos, como podemos olhar para a religião brasileira e que lições ela nos traz? O que seria uma matriz religiosa, ou uma matriz, né, nesse sentido mais genérico? Basicamente é a fonte, né? Ou seja, em poucas palavras, de onde vem a religiosidade brasileira? E você pode encontrar aí várias perspectivas ou várias fontes, né? Então, nós temos a herança dos nossos primeiros habitantes, dos indígenas, sem dúvida nenhuma, está ainda vicejado na religiosidade brasileira. Existe a matriz africana, em suas multiplíssimas vertentes, e aqui precisaríamos de antropólogos e sociólogos, historiadores, para que falemos mais especificamente de cada uma delas. No mesmo caso dos indígenas, e também a matriz europeia, que também é algo que é altamente complexo. Não é apenas o protestantismo e o catolicismo, mas os protestantismos e os catolicismos distintos, que no Brasil acabam se mesclando, né? Então, nós temos no Brasil basicamente falta de doutrina, de leitura, de perspectiva mais racional, e uma busca por aquilo que o antropólogo André Drodger chamou de religiosidade mínima brasileira. Seria, olha, para o brasileiro interessa Deus e a fé. Agora, que Deus é esse? Como ele se revela? Se ele fez alguma aliança? Se ele está ativo? Se ele é temporal? Perspectiva arminiana, calvinista? Isso, grosso modo, não interessa tanto assim para o brasileiro. Ó, Deus existe, eu converso com ele, fala comigo. E a fé também, sem essa premissa, né? Por isso, é muito comum o brasileiro buscar diversas formas de religião que não são compatíveis entre si para o resultado que está buscando, né? O que vier primeiro. Então ele vai a um centro espírita, ele vai a uma igreja evangélica pentecostal ou neopentecostal, vai a uma igreja protestante histórica, vai a uma igreja católica, faz novena e no fundo o que ele quer é o resultado daquilo que ele está buscando, né? E por isso que ele às vezes acaba não sabendo distinguir mesmo o que a sua religião pensa a respeito de um ou outro tema. Além disso, esse próprio antropólogo que citei, o Drodger, vai dizer que além das matrizes que nós conhecemos, existe uma outra, que é basicamente a mídia e também a economia e os esportes. Então, para o brasileiro, existe também uma sacralidade nisso aí. E isso aí também influencia. Então, visto que ele não tem essa profundidade, o brasileiro lê pouco, infelizmente, estuda pouco, infelizmente, dificilmente frequenta livrarias, não está muito interessado na sua formação, mesmo que informal, né? Então, ele se deixa levar pela informação da grande mídia, que não necessariamente
diz respeito àquilo que ele pensa, né? Mas que ele incorpora. Então, quem são os porta-vozes dessas verdades da religião mínima brasileira? São os grandes nomes da mídia, num sentido religioso ou não. Então, não estou aqui julgando esses nomes, mas basicamente o que esses nomes dizem acabam sendo as verdades que vão levar essas pessoas. Portanto, dificilmente há um estudo assim específico. Portanto, você encontra no Brasil, isso que eu vou dizer é polêmico, porque falta essa precisão, né? Aqueles que se dizem espíritas cristãos, da mesma forma que Chico Xavier dizia que era. Então, do ponto de vista teórico, o cristão é aquele que lê a Bíblia. E o espírita kardecista não tem a Bíblia como regra de fé. Portanto, não pode ser um cristão. Agora, se você diz para um brasileiro espírita, grosso modo, que ele não é cristão, você está ofendendo esse homem. Porque não ser cristão não está dentro do escopo, ainda que ele não seja de fato. Então, é nesse nível que estamos falando aqui. Não estou dizendo que esse que não estuda tem menos fé. Falta para o brasileiro essa profundidade teológica e espiritual. E o que tem acontecido na prática? Muitos buscam igrejas aos milhares, aos milhões. O Brasil parece que é o povo mais católico do mundo ainda, é mais evangélico do mundo, é o que mais tem espírita, pelo menos lá em cima, né? E também é muito grande o número de membros que abandonam as igrejas, porque não encontraram fundamentos ali, que são fundamentos que às vezes não são de fato fundamentos, são arenosos, né? Então, um pouco da religiosidade brasileira está calcada nessa nossa discussão. É importante que se estude a matriz religiosa brasileira, porque isso está intimamente ligado ao estudo do brasileiro em si, né? Porque o brasileiro é religioso e, ao mesmo tempo, ele é o povo mais miscigenado do planeta. Então, o brasileiro ele não é miscigenado porque ele mistura religiões. Ele é miscigenado porque ele sempre foi. Então, é comum para o brasileiro tomar diversas supostas, entre aspas, verdades e fazer de uma forma só uma única coisa. Por isso, o brasileiro ele cria novas formas, sem exagerar muito, de protestantismo ou de catolicismo, a sua própria mobilidade. Não estou falando que esse jeitinho brasileiro seja sempre pejorativo ou ruim, mas ele é inventivo, né? Ele não está muito preocupado com heresias, né? Quando uma vez eu li um artigo que diz respeito a uma música, a uma poesia, não há pecado ao sul do Equador. Não que não haja, obviamente existe, mas muitas vezes há uma relativização em relação à teologia europeia primária, no sentido cristão, católico ou protestante, né? Então há uma outra leitura, uma releitura, então isso se faz distinto, né? É que o Brasil hoje é o país onde mais existe adventistas no mundo. São pelo menos 20 milhões. O que isso significa? Dentro de tudo aquilo que a gente falou, que em grande medida esse adventista, não falo desse novo, mas desse adventista, geralmente, nessa mesma média, não tem uma profundidade teológica que se esperaria, por exemplo, nos anos de 1900, ou 1950, ou 1980, onde havia muito mais estudo, muito mais reflexão. Não é um problema do adventismo isso, é um problema da pós-modernidade como um todo, né? Essa falta de tempo para reflexão, esse excesso de informações faz com que se perca um pouco essa busca pela essência. Aquilo que é de fato cristão, aquilo que de fato é pertencente à igreja adventista nesse contexto cristão, aquilo que torna a igreja remanescente, distinta das outras, aquilo que abraçamos junto com as outras. Então essa perspectiva mais refinada me parece que ainda falta bastante, tomando como base os dados gerais, né, da falta de leitura e de reflexão do brasileiro médio. Por isso que muitos se batizam e a taxa de desistência ou de abandono também é muito grande,
De novo, não é apenas algo exclusivo do adventismo no Brasil. As religiões, de uma forma geral, enfrentam esse mesmo grande problema. Mas, de uma forma geral, também, a resolução está nessa falta de base que se dá. Mas não é falta de apoio ou de investimento da igreja, porque quem conhece acompanha um pouco. São muitos os investimentos, os livros que a igreja lança, os programas que a Novo Tempo promove, os evangelistas, os pastores, os teólogos, enfim, pastores e teólogos estão na mesma linha, sem dúvida, mas a grande questão é que ainda falta a esse brasileiro entendimento dessa perspectiva, né? Então, o que se pode dizer? É investimento em educação de base mesmo, né? Para que isso em algumas gerações se modifique talvez, né? A igreja adventista é a igreja remanescente. Eu creio nisso. Nós recebemos uma verdade específica para o tempo do fim e temos a missão de levar a toda tribo, povo e língua essa verdade. Isso é uma coisa. Não podemos nos furtar disso. Nossa missão está lá no livro de Apocalipse, conhecemos bem, né? Agora, como levar esse evangelho eterno, essa nossa missão para o tempo do fim, aliás, para o fim do tempo do fim, diante de pessoas que pensam de forma totalmente distinta da nossa, culturalmente falando. Aí temos que baixar a guarda e conhecer aquelas pessoas, viver como elas vivem, entender o que elas entendem, para a partir dessa percepção levar o evangelho a elas. Não é uma coisa de cima para baixo, mas está no mesmo nível. Porque, embora tenhamos essa missão, nós não somos superiores aos outros. Nós temos uma missão que é importante, que tem todo o seu grau de urgência, toda a sua demanda, toda a sua importância. Agora, não torna isso aquele que vai levar a mensagem mais importante ou superior, a ponto de olhar de cima para baixo para aquela pessoa e como se pudesse jogar aquela mensagem para ela. Então ela vai ter que passar tempo com essa pessoa, vai ter que ser companheira dessa pessoa, no sentido explícito do tema, ou seja, companheiro com panes, comer pão com aquela pessoa, ou o que a pessoa come, né? E ali ganhar o coração da pessoa. E então, aos poucos, levar o evangelho para a pessoa e talvez não da forma como a pessoa imaginava que levaria em primeiro momento. Ou seja, ela vai preparada para aprender talvez muito mais do que vai ensinar. E com isso, ela não vai ser convertida, mas certamente ela vai ser enriquecida, com toda certeza.